Em 2023, foi como se o Brasil recebesse um boletim de notas sobre as metas da ONU para o nosso futuro. E o resultado, olha, é uma mistura bem complicada de alguns avanços com retrocessos que são, sim, bem alarmantes. Vamos mergulhar no que o oitavo relatório Luz, que é feito pela sociedade civil, revela sobre como o país está caminhando. E essa frase, que está logo no relatório, ela resume muito bem uma frustração que parece que todo mundo sente, né? O Brasil, com todo o seu potencial gigantesco, parece que vive preso num ciclo sempre ali, na beirinha de um futuro promissor, que teima em não chegar. Mas vamos ver o que os dados mostram sobre isso. Então, a grande questão que fica é: será que a mudança de governo em 2023 conseguiu mesmo colocar o país de volta nos trilhos depois de anos de retrocesso? O relatório mostra que a resposta, ela é bem mais complicada do que um simples sim ou não. Bom, para começar, vamos dar aquela olhada geral, sabe? Um panorama de como as coisas estão. A Agenda 2030 tem nada menos que 168 metas para o Brasil. É muita coisa. Então, como é que está o nosso desempenho nisso tudo? O relatório ajuda a entender, dividindo tudo em 5 categorias. Olha, quando a gente bate o olho nos números, o cenário já preocupa. Só 7,7% das metas, uma fatia bem pequena, mostra um progresso que dá para chamar de satisfatório. A maior parte está ali, avançando, mas muito pouco. E o mais grave, mais da metade de todos os nossos objetivos ou estão parados, ou estão ameaçados, ou, o que é pior, andando para trás. A recuperação, quando acontece, é lenta e bem frágil. E de tudo isso, talvez o número mais alarmante seja este: 40. São 40 metas em que o Brasil não só está parado, não. O país está regredindo, se afastando cada vez mais de um futuro que seja sustentável. Mas olha só que interessante. O relatório não pinta um quadro só de desastre, não. Ele revela uma tensão, uma contradição. Enquanto algumas áreas dão sinais claros de recuperação, outras continuam se deteriorando. É quase a história de dois Brasis acontecendo ao mesmo tempo. Vamos começar com a parte boa, então. O combate à pobreza e à extrema pobreza foi uma das áreas que mais avançou em 2023, e esse é um dos pilares da Agenda 2030. A taxa de extrema pobreza, por exemplo, caiu de 5,9% para 4,4%. O que isso quer dizer na prática? Que políticas como a retomada do Bolsa Família, por exemplo, conseguiram tirar milhões de pessoas da miséria. É uma vitória concreta que mostra o impacto direto de uma política pública focada. Só que essa vitória no campo econômico, ela é ofuscada por tendências muito, mas muito preocupantes em outras áreas sociais que são essenciais. O progresso em uma frente não se traduziu em progresso em todas as outras. Dá uma olhada nesses números. Os feminicídios subiram mais de 6%. Foram 1.437 mulheres assassinadas. Ao mesmo tempo, a mortalidade infantil, que vinha numa tendência de queda, voltou a subir. O que isso nos diz? Que enquanto a economia melhora para alguns, a segurança e a saúde das populações mais vulneráveis estão, na verdade, piorando. Então fica a pergunta, né? Por que alguns indicadores melhoram enquanto outros pioram tanto? O relatório aponta para um problema central, um problema sistêmico, que está segurando o país inteiro como se fosse uma âncora. E aqui que a gente chega no diagnóstico central do relatório. A ideia de desenvolvimento sustentável simplesmente não vai para frente sem que a gente encare as desigualdades estruturais de frente. Racismo e machismo, segundo o documento, não são temas secundários. São as principais barreiras que estão travando o avanço do país. E essa âncora, essa trava, ela aparece claramente nos dados. Pensa só, na educação, a população branca tem em média mais anos de estudo. No saneamento básico, o acesso à rede de esgoto é bem menor para a população preta e parda. E na economia, a diferença é gritante. Uma mulher negra ganha, em média, menos da metade do que ganha um homem branco. Essas desigualdades acabam travando o progresso em todas as áreas. Ok, com um diagnóstico desses na mão, a pergunta é: e agora? Para onde a gente vai? O relatório não só aponta o problema, ele também oferece recomendações bem urgentes para tirar o Brasil dessa estagnação. E as sugestões do relatório não são pequenas, não. São mudanças bem estruturais. Elas passam por criar um sistema de impostos mais justo, proteger de vez os territórios dos povos tradicionais, que são os guardiões da nossa biodiversidade, parar de dar incentivo para indústrias poluentes e, um ponto crucial, colocar os direitos das mulheres e meninas no centro de todas as decisões. O que o relatório diz é que não tem atalho. A mudança precisa ser profunda.
Então, o diagnóstico está aí. O caminho para a recuperação, a sociedade civil já apontou. A grande questão que fica agora no final das contas é: existe vontade política e social para colocar em prática essas mudanças, que são difíceis, mas absolutamente necessárias? Aquele país do futuro que parece que nunca chega, talvez dependa justamente dessa resposta.